Boa noite, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus mais uma vez por estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, nós faremos a leitura do versículo 10 ao versículo 16, dando sequência à nossa série de exposição sobre o tema Conhecendo Mais de Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 10 ao versículo 16. Nos diz a palavra do Senhor. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujo dois reis tu tremes de medo. Até aqui, conforme já conversamos com Deus, que Ele continue nos abençoando. Irmãos, nós, cristãos, que cremos que Jesus está presente no nosso meio, constantemente nós fazemos este tipo de afirmação, né? Como cristãos, constantemente nós estamos dizendo: não, eu creio na presença de Jesus no meio da igreja, eu creio na presença de Jesus na minha vida. Eu creio que nós precisamos meditar, pensar um pouco nisso. De fato, nós cremos que Jesus está no nosso meio. Realmente nós cremos que a presença de Jesus é constante na nossa vida? Se cremos, por que em variados momentos nós ficamos preocupados com as questões que cercam a nossa vida? O fato de crermos na presença de Jesus, o fato de crermos em estarmos diante dele, isso não deveria resultar em tranquilidade ao nosso coração? Se cremos que Jesus está presente no nosso meio, por que então, variadas vezes, nós tomamos decisões precipitadas? Nós não deveríamos ter um pouco mais de calma para tomarmos as nossas decisões, sabedores de que temos um Cristo que está nos conduzindo, que está nos direcionando? Se cremos na presença de Jesus na nossa vida, porque em alguns momentos nós temos condutas inadequadas, condutas que nós não teríamos se de fato Jesus estivesse visivelmente ao nosso lado. Na verdade, eu diria que condutas que nós não tomaríamos nem se outras pessoas estivessem ao nosso lado. Então eu penso que é importante nós meditarmos se de fato aquilo que nós afirmamos crer, nós demonstramos crer. Porque entendemos que há uma diferença entre dizermos que Cristo está presente no nosso meio e nos comportarmos de tal forma como realmente Ele estando presente. E é por isso que, ao meditarmos nisso, nós podemos chegar
a seguinte conclusão, ou pelo menos duas conclusões. Ou nós não cremos verdadeiramente que o Emanuel está conosco, ou nós desprezamos a presença do Emanuel na nossa vida. E isso fica evidente exatamente na maneira como nós nos comportamos ou nos reagimos diante das adversidades. Bom, Deus chama Isaías para ser instrumento em suas mãos. Esse chamado está acontecendo há muitos anos atrás, na verdade há milhares de anos atrás. Aproximadamente, segundo os estudiosos, Deus chama Isaías para ser profeta por volta do ano 740 antes de Cristo. E Isaías é aquele que vai atuar no período pelo menos de 4 reis de Judá, começando ali pelo rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. A sua missão principal é conduzir o reino do sul, ou seja, Judá, nos caminhos do Senhor. No entanto, o chamado de Isaías já é um chamado desafiador, porque Isaías já recebe a missão sabendo que teria que lidar com um povo que teria dificuldade de ouvir a palavra de Deus e de seguir a palavra de Deus, mas ainda assim ele está firme na sua missão. Isaías está fazendo parte de um momento turbulento, em especial no reino do sul, ou seja, Judá. Nesse momento aqui, o reino do sul está sendo ameaçado por 2 reinos, os sírios e o reino que seria o reino irmão, Israel, o reino do norte. A turma está querendo atacar, a turma está raivosa com Judá e em especial com Acás, porque o rei Acás, ele está meio que em conchavo, em elo, com um outro reino que era inimigo tanto dos sírios como de Israel, que é um reino chamado Assírio. Os assírios, povo feroz, um povo bravo. E agora o povo, ou essas duas nações, os sírios e os israelitas, o reino do norte, eles se unem para atacar o reino do sul. Por que eles querem atacar? Porque eles estão dizendo o seguinte: não pode, gente, não pode, o reino do sul, Judá, não pode Judá se aliar com os nossos inimigos, com os assírios. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos atacar, vamos entrar lá, vamos destronar Acás e vamos colocar um rei lá, segundo a nossa vontade, um rei que vai andar na nossa linha. Nós vamos pegar esse povo, nós vamos escravizar esse povo, e esse povo agora vai se unir a nós. Então, ao invés de sermos 2 nações contra os assírios, seremos 3 nações, teremos um exército mais forte, porque esses 2 reinos não estavam satisfeitos com esta aliança que Acás havia feito com os assírios. Esse é o problema que está acontecendo aqui. E de certa forma esses 2 reinos, eles metiam medo mesmo. E o reino de Judá está com medo, e Acás então pede socorro para os assírios. Mas quem é Acás? O que o texto nos fala sobre Acás? A primeira coisa que nós vamos saber sobre Acás é que ele era neto de Uzias e filho de Jotão, e que sucedeu o seu pai quando ele tinha 20 anos, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Tudo bem, mas o que mais que nós sabemos sobre o rei Acás? Nós sabemos que ele não foi um rei da maneira que se esperava, e eu quero fazer aqui algumas leituras. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1, vai nos dizer o seguinte, vai dar a descrição de Acás: e não fez o que era reto perante o Senhor,
como Davi, seu pai. Então, nós já sabemos que era um rei profano, um rei ímpio, apesar de ser um rei de Judá. Depois nós temos a seguinte informação, em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Olha aqui a expressão, no tempo da sua angústia. Na hora que o negócio apertou, na hora que surgiram os problemas, nos diz o texto que ao invés de ele buscar a Deus, ele cometeu maiores transgressões ao Senhor. Dentre elas, ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, sabe aqueles utensílios que foram consagrados? Que era para o serviço do Senhor, que era para a obra do Senhor. O que Acaz fez? Diz o texto, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele pegou os utensílios do templo e criou ídolos e espalhou por toda Jerusalém, para ver se ele ia ser bem sucedido. Não feliz com isso, além disso, tomou a casa, a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e o que ele fez? Mandou de presente para o rei da Síria, segundo as Reis, capítulo 16, versículo 8. Esse é o Acaz. É um homem que de todas as formas está se desviando do Senhor. E é por isso que esse contexto, ele é importante para o nosso entendimento aqui da palavra, porque Acaz, ele agora está recebendo uma palavra de Deus, e é uma palavra aparentemente animadora, uma palavra de esperança. Se os irmãos observarem, no início do capítulo 7 até o versículo 9, do versículo 1 até o versículo 9 do nosso texto, Deus chama o profeta Isaías e diz assim, fala lá para Acaz, para ele não ficar com medo. Eu vou cuidar do meu povo, eu vou cuidar dele, apesar dele ser profano, apesar dele estar andando errado, apesar dele não seguir os meus caminhos, mas eu tenho uma aliança com o meu povo. Olha só, capítulo 7, versículo 17 diz assim, mas o Senhor fará vir sobre si, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca viram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. O que Deus está falando aqui? Num primeiro momento, Deus traz uma palavra de esperança para Acaz, mas ele rejeita. E por que ele rejeita? Porque ele está confiando que é o rei da Assíria que vai protegê-lo, que vai trazer prosperidade, que vai trazer paz a ele. Deus diz, olha, em quem você está confiando, vai ser exatamente a pessoa que vai massacrar vocês, que vai destruir vocês. Então, o rei Acaz é aquele que teve a oportunidade de se entregar na presença de Deus, de confiar em Deus, de descansar em Deus, mas apesar disso ele tem uma postura totalmente diferente. A postura dele é de rejeitar a Deus, de não confiar no Senhor e confiar no rei da Síria. E é por isso que nós temos uma informação aqui que ela é importante no nosso texto. Eu vou falar um pouco mais dela no nosso desenvolvimento, porque aqui no versículo 11 está a seguinte declaração: pede ao Senhor teu Deus um sinal que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Deus está dizendo, Acaz, eu estou falando que eu vou cuidar de vocês, que eu vou proteger vocês. Eu estou com vocês, eu estou perto de vocês. Então Deus diz, que sinal você quer? Pede um sinal. Qualquer sinal. Você está precisando de prova? Eu vou te dar uma prova. Versículo 12, Acaz, porém, disse, não, Senhor, de jeito nenhum. Não vou pedir sinal, não. Isso seria uma tentação, seria tentar o Senhor. E é aqui então que começa a nossa meditação, a nossa exposição, porque nós agora vamos compreender o que é que Deus fala aqui para Acaz e o reino de Judá, em especial sobre a vinda do Emanuel, conforme está aqui no versículo 14, quando diz, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. E lá no texto de Mateus nós vamos aprender que Emanuel significa Deus conosco, Deus presente.
Algumas coisas aqui, meus amados irmãos, para nós meditarmos sobre esse discurso, essa história envolvendo Acaz, o profeta Isaías e o próprio Deus. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui sobre a vinda do Emanuel, o que ele representa para o povo, inclusive para nós, o povo de Deus, é que o Emanuel, ele veio para reafirmar o amparo divino. Algo que o povo na época estava buscando, amparo. Nós queremos nos sentir amparados. Mas Deus diz, eu vou amparar vocês. Versículo 4, dê uma olhada comigo, capítulo 7, versículo 4. E diz-lhe, acautelai-vos, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e dos filhos de Remalias. Olha a expressão aqui importante, acautela-te e aquieta-te. Aqui nós temos uma informação de que quando a gente está às vezes no desespero, angustiado, meio sem norte, a gente corre o risco de tomar decisões erradas, de nos comportarmos de forma inadequada. A mensagem de Deus para o rei é, fique calmo, aquieta-te. Fique calmo, porque sabe por quê? Porque eu estou no meio de vocês, eu estou presente. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições. E a ideia de 2 tocos aqui é 2 pedaços de pau pegando fogo, que a princípio está pegando fogo, mas logo logo vai acabar, vai virar cinza, não vai ter pau, não vai ter fogo, não vai ter mais nada. É uma forma de Deus dizer que Ele mesmo iria fazer com esses 2 tocos, esses 2 tições, fumegantes, bravos, irados, logo logo se apagaria e não teria condições de fazer mal nenhum ao seu povo. Deus está dizendo, Acaz, fique calmo, eu estou presente. E é aí que então Deus vem e diz, você quer um sinal? Você precisa de uma prova de que eu estou presente para que você acalme, para que você sossegue, para que o povo fique tranquilo? Pede qual é o sinal, embaixo da terra ou no céu. Eu preciso, irmãos, aqui trazer um detalhe sobre essa expressão, pede ao Senhor. Porque aqui, este verbo hebraico, ele não tem a noção de uma sugestão de Deus. Este verbo, ele está no imperativo. É Deus dizendo mais ou menos assim, ordena a mim que eu faça um sinal, se é isso que você está precisando. Deus aumenta o tom. E Deus aumenta o tom porque Ele conhece o coração de Acaz. Deus conhece o coração de Judá. E Deus sabe que ainda que ele diga, Senhor, nós cremos na Tua presença, mas na prática ele não estava acreditando na atuação de Deus. Então Deus diz, é um sinal que você precisa, então ordena. É nesse momento que Acaz, ele assombra, ele tem um espanto, e então ele vem com a famosa falsa piedade, como diz o pastor João Calvino, falsa humildade. Não, Senhor, não precisa disso, não preciso de prova nenhuma. É mais ou menos assim, eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor está conosco, mas sabe o que é curioso, meus amados irmãos? Logo na sequência, vem então, no versículo 13, a palavra de Isaías, quando diz, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigar os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Daqui a pouco nós voltaremos neste ponto. Porque, meus amados irmãos, a parte importante que nós precisamos destacar aqui, é que nesse momento, o povo se chama povo de Deus, o rei se chama rei de Deus, mas eles não estão vivendo como o povo de Deus e nem como o rei de Deus. A todo momento Deus está tendo que provar para o seu povo que Ele está presente, mas a todo instante o seu povo está vivendo como se Deus estivesse ausente, e por isso o povo se comporta mal, a ponto do rei Acaz pegar os utensílios do templo e dizer, eu vou vender,
eu vou doar, eu vou presentear, eu vou fabricar a Deus. Irmãos, precisa ter muita loucura no coração para cometer um ato desse, realmente precisa tratar Deus como bem distante, porque qualquer pessoa em sã consciência trataria com mais respeito ao Senhor. Quando o apóstolo Mateus, lá no capítulo 1, versículo 23 do Evangelho, ele fala sobre o nome de Jesus, ele está lembrando desse texto, ele está dizendo para o povo da época, está relembrando ao povo da época, essa profecia, ela se cumpriu, o Emanuel chegou. Isso tem um porquê. Por que Mateus quer destacar a chegada do Emanuel, o cumprimento aqui de Isaías capítulo 7? Porque duas coisas. Primeiro, Mateus quer lembrar a igreja da época, para quem ele está escrevendo, que os judeus não receberam a Jesus como o Emanuel, o Deus presente. Ainda que ele veio, ainda que ele tenha chegado, os judeus trataram a Jesus da mesma forma que Acabe e Judá tratou. É um Senhor distante, é um ser distante, não está nada de perto de nós, não tem nada de estar perto de nós, e eles se comportaram desta forma. Os judeus rejeitaram a presença do Emanuel. E o que tudo indica pelo relato histórico, nesse período que Mateus escreve este evangelho, a igreja estava passando por perseguições, e é bem possível que os membros da igreja também estavam dizendo: cadê o Deus conosco? Cadê o Deus Emanuel? Onde está a presença de Deus? Se Deus é tão presente assim, por que toda essa situação está vindo sobre a nossa vida? Então, Mateus, ele usa esse discurso, essa passagem, para relembrar que no passado foi esse o erro que Israel cometeu, de duvidar da presença do Emanuel. E que quando o Emanuel veio, os judeus também cometeram este mesmo erro de não aceitar a presença do Emanuel, e que agora os cristãos, que se diziam seguidores de Cristo, estavam duvidando da presença do Emanuel, exatamente por causa das dificuldades que eles estavam enfrentando. A pergunta é: o que mudou hoje? Nós acreditamos na presença do Emanuel? Nós cremos que o Deus conosco está conosco? Irmãos, quando a gente analisa um pouco, vamos pensar um pouco como crentes que somos, como cristãos que somos, conhecedores dessa vida cristã que nós temos, olhemos ao nosso redor e respondamos se os evangélicos, de uma forma geral, tratam a Jesus como Emanuel. Meditemos, irmãos, e respondamos o seguinte: o povo de Deus hoje está tratando a Deus, ou está tratando a Jesus de forma diferente do que tratou Israel no passado, do que tratou os judeus no período que Jesus veio? Hoje o povo realmente está mais próximo de Jesus? Hoje o povo, os cristãos, realmente têm Jesus como próximo deles? Como a igreja, quando eu falo igreja, eu me refiro de uma forma geral, tem lidado, tem entendido o Emanuel? Mas ele veio como uma prova da parte de Deus de que o amparo divino, ele continua. Amparo esse que Israel não acreditou. Amparo esse que os judeus, na época de Cristo, não acreditaram. Amparo esse que estava sendo questionado pela igreja para quem Mateus escreve. Amparo esse que muitas vezes os próprios crentes hoje acabam duvidando também. E quando a gente duvida da continuidade do amparo de Deus, sabe o que acontece? Desespero no nosso coração, inquietude na nossa alma, falta de tranquilidade. Sabe qual que é o problema disso? Que quando nós não sentimos a presença de Jesus para nos conduzir,
para nos amparar, para nos proteger, corremos o risco então de buscar amparo em outro lugar ou em outra coisa. A pergunta é: no que, além de Jesus? Quantas pessoas não têm buscado amparo no dinheiro? Quantas pessoas não têm buscado amparo nos amigos? Quantas pessoas não têm buscado amparo em falsas promessas de homens? Isso é até compreensível na vida daqueles que não conhecem a Jesus. Mas na vida daqueles que conhecem a Jesus, o amparo deles é o Emanuel. Ele já veio e ele está conosco, sendo a garantia de que o amparo de Deus continua presente na vida do seu povo. E nós somos o povo de Deus. Por isso, está aqui uma lição para nós aprendermos. Se eu creio na presença do Emanuel, então eu preciso crer na continuidade da proteção de Deus, da preservação de Deus, do cuidado de Deus sobre a minha vida. Segundo, o Emanuel veio para revelar o tempo de paz. O tempo de paz chegou. Como os irmãos já perceberam, o reino aqui do sul está vivendo um momento de crise. O povo está amedrontado, o povo está inquieto, o povo está com medo. E é por isso que Deus diz para Acaz: não fique com medo. Eu estou presente, eu vou cuidar de vocês. Mas o rei não acredita nisso. E aí, tem aqui a seguinte expressão, né? Do profeta Isaías. Quando o rei Acaz diz o seguinte: não, eu não quero prova nenhuma. Segundo os estudiosos, esta é uma forma que Acaz está dizendo o seguinte: não adianta Deus dar prova alguma para mim, porque eu preciso de uma coisa assim mais palpável, mais concreta, para que eu possa sentir paz. É a ideia de alguém que está olhando para o cenário todo e está dizendo: a nossa rotina de vida é só uma rotina de dificuldade, de lutas. Deus tem nos chamado a confiar nele, a acreditar nele, a descansar nele, mas constantemente nós estamos sendo ameaçados. E veja bem, nem Acaz, nem os outros reinos, ou os outros reis, que se desviaram do Senhor, nenhum deles parou para pensar e dizer o seguinte: não, se nós estamos sofrendo, é por causa do desvio de conduta que nós estamos tendo. O povo dizia o seguinte: nós estamos sofrendo porque Deus nos desamparou. E a ideia então de Acaz dizer: eu não preciso de um sinal, não é porque ele está demonstrando fé no Senhor, confiança no Senhor, mas é o comportamento de alguém que está dizendo: não adianta o Senhor provar nada, não adianta nenhum sinal, porque qualquer sinal que o Senhor revelar para mim e para o povo vai ser insuficiente para que nós nos sintamos em paz. E aonde estava então a confiança de Acaz de viver em paz? Ora, exatamente na Síria. Quem vai trazer paz para nós vai ser a Síria. Um povo poderoso, tem um exército bom, as outras nações têm medo deles. Vamos criar um laço, vamos dar presente, porque na hora que a gente precisar, os assírios vão sair na nossa defesa e a gente vai viver então um período de bonança. E é por isso que o rei Acaz ele vai pedir apoio aos assírios que pelejassem por eles contra os sírios e os israelitas. E é por isso que nós temos aqui no versículo 17 Deus dizendo o seguinte: vocês acham que são eles que vão promover paz no coração de vocês? Deixa eu falar uma coisa para vocês: são exatamente eles que vão causar turbilhões no coração de vocês. Os assírios vão massacrar vocês, vão acabar com vocês. Eles não vão promover paz nenhuma. Versículo 17, volta aí o seu olhar para o versículo: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Que palavra dura! Então nós voltamos para o versículo 13.
Porque no versículo 13 nós temos aqui um verbo que está aí como fadigais, que é o profeta agora olhando para a casa e dizendo, e sabedor de que a casa não estava acreditando no cuidado de Deus, no agir de Deus. Então ele diz: por que você, além de estar causando peso, fazendo falsas promessas ao povo, aos homens, por que você está cansando Deus? A palavra fadigais aqui, ela dá aquela ideia exatamente de um desprezo, de tamanho que o outro que está sendo desprezado, ele perde, ele fica cansado, ele fica, não é irado necessariamente a expressão, mas indignado por tamanho desprezo. Então é uma forma de dizer: por que você está desprezando a Deus com essa falsa piedade sua? Você pode fazer isso com os homens, com o povo que já está sendo iludido, mas você acha que pode iludir a Deus? Deus está cansado disso. Deus está cansado de olhar para você e ver o seu comportamento, exatamente porque você não crê que é o Deus presente quem gera paz no seu coração e no coração do povo. Realmente Acaz, ele deixou de crer no Deus da paz, no Senhor da paz. Então, quando Deus fala que vem o Emanuel, aqui no versículo 14, Deus está falando exatamente que vai continuar oferecendo ao seu povo, aqueles que creem nele, a paz que eles tanto precisam para que vivam tranquilos. Paz essa que nós vemos, por exemplo, Isaías falando lá no capítulo 9, versículo 6, chamando Deus de quê? Ou chamando Jesus de quê? Ele é o príncipe da paz. Vai vir um príncipe da paz para gerar paz no coração do meu povo. Lucas capítulo 2, versículo 14, quando vai anunciar a Jesus, vai dizer que veio aquele que veio gerar paz entre os homens. E o apóstolo João registra o que Jesus disse lá no capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sou eu que gero paz. O Deus Emanuel faz isso conosco. A pergunta é: se nós cremos na presença do Emanuel na nossa vida, por que tantas vezes a gente fica sem paz? Fica sem tranquilidade, bate um desespero terrível, dependendo do que acontece conosco. Ou será que às vezes é só eu que passa por isso? Vou voltar aqui na seguinte questão: como é que a gente fica quando acaba o dinheiro? Como é que a gente fica quando acaba a saúde? Como é que a gente fica quando surge um problema dentro da nossa casa? Como é que a gente lidar com os conflitos do nosso dia a dia? Às vezes nos comportamos como os discípulos de Jesus lá no barco. Jesus estava no barco, mas diante da tempestade, diante da adversidade, eles não creram que a presença de Jesus ali seria suficiente para gerar paz em seus corações. Então eles começaram a entrar em pavor, em gritos, em desespero, ao ponto de dizer: o Senhor não se importa conosco. O Senhor está aqui, mas nós não estamos sentindo a Tua presença, por isso que há turbilhões de desespero no nosso coração. E Jesus responde então, acordando, acalma a tempestade, e Ele então diz aos seus discípulos: homens de pequena fé, ou frágeis de fé. Isso nos faz entender que se nós cremos na presença do Emanuel, então nós precisamos sentir a paz do Emanuel, sentir tranquilidade, porque se a gente não sentir a paz de Cristo na nossa vida, a gente vai buscar sentir paz em outra coisa, assim como Acaz fez. Nós vamos buscar a paz na Síria. Se não tomarmos cuidado, nós buscamos a paz em outros lugares.
Mas uma vez que cremos na presença de Cristo, então nós precisamos sentir a paz de Cristo. Se não estamos sentindo, talvez seja porque a gente esteja olhando demais para os problemas e olhando de menos para o nosso Senhor. Terceiro, o Emanuel veio garantir a continuidade do povo de Deus. A partir do versículo 15 nós temos a seguinte expressão: ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, antes cujo 2 reis tu tremes de medo. A ideia aqui do que o profeta está falando e do que Deus está falando para a casa e para o reino é o seguinte: esse Emanuel que vem, e que obviamente Isaías está apontando para o Redentor, que ele vai desenvolver isso no capítulo 9, ele já falou sobre isso no capítulo 6, ele vai falar disso no capítulo 53, ele quer mostrar agora para o rei, que não precisava ter medo do povo deixar de existir, por causa da ameaça dos outros inimigos, porque Deus iria proteger o povo, iria cuidar do povo, iria fazer com que o povo permanecesse. Mas conforme nós já vimos, Acaz não está acreditando em nada disso, e ele acredita que a permanência de Judá depende exclusivamente da Síria. Em outro momento, Judá vai depender ou vai buscar confiar a sua permanência no Egito, porque o povo não acreditava que Deus tinha poder e autoridade e querer suficiente para cuidar do povo. Mas então veio o Senhor trazendo essa palavra sobre o Emanuel, falando que ele viria e ele viveria um tempo se preparando. A ideia de comer manteiga, ou algumas traduções colocam como coalhada e mel, e alguns vão interpretar aqui que é um período de tranquilidade, de bonança, um período de preparação que tem a ver com o leite e mel. Essa expressão não é muito fácil de ser interpretada, mas o ponto que Isaías está colocando aqui é que esse menino ele iria agir no momento certo, no tempo certo. Quando ele chegasse na idade correta, na idade certa, ele então estaria preparado para fazer aquilo que era correto, que ele é chamado aqui de desprezar o mal e acolher o bem. A ideia aqui não é de dizer que esse menino, esse Emanuel, ele seria preparado para não pecar, porque ele já não pecaria mesmo, mas que no tempo oportuno ele estaria preparado para conduzir o povo a toda a verdade, e que é ele mesmo quem iria destronar as nações inimigas. Aqui nós temos dois aspectos, um aspecto escatológico, falando da volta de Cristo, quando tudo será consumado, um aspecto mais relacionado com a primeira vinda de Cristo, quando ele seria a esperança do povo e construiria sua igreja e garantiria que a igreja jamais deixaria de existir, porque ela foi fundada sobre a rocha que é Cristo Jesus. A todo instante, então, o que nós observamos é Deus garantindo para o seu povo que o povo vai continuar, e o povo precisava confiar nisso, precisava descansar nisso. Mas algo, irmãos, que para nós hoje parece ser bem tranquilo, para nós que estamos aqui hoje, porque se eu perguntar para os irmãos, alguém duvida da vida eterna, de que você vai continuar, de que a igreja vai continuar? Talvez a resposta de todos aqui seria: não, eu creio que a igreja vai permanecer, aconteça o que acontecer. Mas isso não é bem claro para todo mundo não, irmãos, porque tem muita gente com medo, tem muito crente com medo, tem muito cristão com medo de não continuar a permanecer firme. Tem muito cristão que não está plenamente seguro de que o Emanuel está com ele todos os dias e de que o Emanuel vai preservá-lo no caminho da santidade. Tem muitos crentes que às vezes caem em pavor, achando que se a morte chegar agora, ele está perdido. E claro, deve ter esse medo mesmo. Porque de fato, sem o Emanuel não há a menor possibilidade de nós permanecermos. Nós lembramos do Salmo 1, quando Deus vai dizer o seguinte:
lá no final do Salmo 1, o Senhor conhece o caminho do justo, o caminho do ímpio perecerá, vai ser destruído, vai ser derrotado, vai ser uma tragédia total. Mas para o povo de Deus, aqui existe uma palavra de esperança. Na verdade, todo esse parágrafo é Deus renovando a esperança do seu povo, mostrando para o seu povo por que não precisaria ficar desesperado e por que nós não precisamos ficar aflitos com o que vai acontecer conosco amanhã, ou como o que vai acontecer com a nossa vida, porque nós temos a presença do Emanuel, que está garantindo que nós permaneçamos. Vamos só relembrar aqui alguns textos antes de eu ir para a conclusão. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, nós temos o texto clássico, quando o Senhor diz assim para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você crê nisso? É a única garantia que você e eu temos de que não seremos derrotados pelo inimigo, que tanto quer nos derrotar, que tanto quer nos destruir, que tanto quer nos fazer cair. A garantia não está em nós, a garantia está no Emanuel, o Deus conosco, que garante: estou convosco todos os dias, até a concretização de toda a obra, que é chamada aqui da consumação dos séculos. A obra ainda não está completa, ela será completa quando Jesus voltar, e até Ele voltar, aqueles que estiverem ligados a Cristo Jesus terão a garantia de permanecer eternamente na presença de Jesus. Ele é a nossa garantia. O outro texto está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É a mensagem triunfante da igreja. A igreja que tem o Emanuel, que brilhará sobre eles pelos séculos dos séculos. Uma igreja que reinará com ele pelos séculos dos séculos. Acaso não acreditava nisso, que Deus faria isso? Os judeus não acreditaram que Jesus faria isso, e alguns cristãos começaram a duvidar também que Jesus faria isso. Então eu volto à pergunta: o que mudou? Como realmente os filhos de Deus hoje têm vivido nessa convicção ou nesse conhecimento da presença de Jesus? Eu quero então concluir a nossa meditação, irmãos, primeiro dizendo que esse texto ele está aqui para que servisse de esperança para o povo de Deus, no momento em que o povo está incrédulo. Mas Deus não desistiu do seu povo. Deus ama o seu povo. Deus quer o bem do seu povo. E não há em Deus a vontade de que o seu povo deixe de existir e que viva eternamente na incredulidade. Então Deus providencia tudo aquilo que é necessário para que o seu povo viva na confiança do cuidado de Deus, da proteção de Deus, viva na paz do Senhor e viva na certeza de que continuará vivo eternamente na presença de Jesus. Ele envia então o Emanuel como essa garantia. No entanto, nem sempre a gente trata Jesus como o Emanuel. E é por isso que eu disse, meus amados irmãos, que às vezes nós falamos, mas como nos comportamos mostra outra coisa. Precisamos de mais fé. Precisamos de mais confiança para descansar
na certeza da presença do Emanuel. Por isso, não faz sentido nós dizermos que confiamos no Senhor e viver com o nosso coração sem tranquilidade todos os dias. Faz sentido isso? Faz sentido, irmãos, a gente pegar um resultado, fazer um exame e cair em pavor terrível, porque o exame pode trazer um resultado catastrófico. Antes mesmo de eu saber o resultado do exame, já fico em desespero, perco noite de sono, dias de sono, uma inquietude, um nervosismo, uma turbulência. Como conciliar isso com essa verdade do Deus presente? Se Ele está presente e Ele está presente, devemos crer nisso, então precisamos aprender a fazer sossegar o nosso coração. Mesmo que venham ali os problemas, essas questões todas, nós precisamos nos sentirmos seguros no Senhor. Os irmãos, alguns já ouviram algumas coisas sobre mim? Durante muito tempo da minha vida eu me sentia uma pessoa desamparada. Os irmãos sabem que eu nunca soube quem foi o meu pai e é provável que nunca saberei. Então eu não sei o que é ter o amparo de um pai. Nem mesmo me sentia amparado pela minha mãe. Então eu fui uma criança, um adolescente, até certa fase da minha juventude, que eu me sentia muito desamparado. Me sentia muito escanteado, me sentia muito sem norte. E me veio à mente uma ocasião que eu estava brincando com os colegas na rua, tinha por volta de uns 11 anos, e eu não lembro direito o que aconteceu, mas houve uma briga e um grupo de meninos resolveu querer me bater. E eram vários os meninos, eu, embora era metido a bravo, mas eu tive que correr. E corri os meninos atrás. E entrei numa mata, passei por uma cerca, e os meninos atrás. Até que eu consegui me livrar deles. Mas naquele alvoroço todo, depois um outro coleguinha da época pegou e falou o seguinte: vai chamar o seu pai. O seu pai vai pegar esses meninos aí, ó, e vai dar uma lição neles. Eu não falei nada, mas aquilo mexeu muito no meu coração. Porque naquele momento eu pensei, se eu tivesse um pai, eu estaria amparado agora. Queria ver esses meninos mexer comigo. Eu não podia falar para minha mãe o que tinha acontecido. Porque se eu falasse aí que eu ia ficar desamparado mesmo, porque eu ia tomar um monte de varada. Foi aos meus 19 para 20 anos que eu aprendi o que é ser amparado. Quando eu fui para a igreja, na escola dominical, na sala dos adolescentes, na ocasião, e a professora Olímpia falava naquela ocasião sobre o Pai que nos protege, o Pai que cuida de nós. E aquela mensagem foi importante para mim, porque ali eu aprendi que na igreja é o lugar onde a gente recebe o amparo do Senhor, porque na igreja está o Senhor. E ali eu fui aprendendo cada vez mais que estar na igreja significa estar no Evangelho de Cristo. Isso, aprendendo do Evangelho de Cristo, e aprendendo do Evangelho de Cristo, nós aprendemos sobre o Deus conosco, o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus que nos dá segurança. E quando nos dá segurança,
nós nos sentimos amparados, nós nos sentimos em paz e sentimos convictos de que continuaremos seguros na presença do Senhor. É exatamente isso que o Emmanuel veio nos conceder, esta segurança de que na presença dele, ainda que ameaças surjam, ainda que turbulências surjam, mas na presença dele há refúgio para a nossa alma, há refúgio para o nosso coração. Então, tudo o que nós precisamos para que a gente enfrente os medos da nossa vida está bem pertinho de nós, todos os dias. É o Deus conosco, é o Deus Emmanuel, longe de nós agirmos, nos comportarmos como Acás e Judas fez. Por isso, é um momento oportuno para que a gente diga: Senhor, haverá momentos que o meu coração vai ficar atribulado, mas eu sei como acalmar ele. Eu vou lembrar que o Senhor está do meu lado. Senhor, há momentos que virão ameaças, inquietações, provocações e outras coisas que ameaçam a minha paz. E por um momento eu vou ficar sem paz, mas eu sei como me comportar. Eu vou buscar o Emmanuel, que Ele é a minha paz. Senhor, em alguns momentos meus pecados jogarão na minha cara que não há solução para mim, que eu pequei, que portanto eu estou debaixo da ira, do castigo eterno. Mas eu vou lembrar da presença do Emmanuel, que está garantindo que eu permaneça eternamente na presença dele. Tudo o que nós precisamos nós temos. Nós temos o Deus conosco. Louvado seja o Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Diego.